E como que a gente faz isso? Né? O que eu tento fazer o meu método é colocar nas redes sociais pequenos bugs. O que é o bug? É o livro é o bug, o Prelo é o bug, montar um evento presencial a partir desse meio é um bug, é você de alguma forma chacoalhar as normas de etiqueta do algoritmo. Artistas criadores estão por aí? Hoje o episódio é muito especial, estou muito feliz com essa estreia, com esse lançamento, porque pela primeira vez eu recebo um convidado por aqui. Então, lançando oficialmente essa primeira temporada, esse projeto Artista Criador, que já estava na gaveta já tem algum tempo. Então, estamos lançando agora no finalzinho do ano, um pouco mais atrasado do que eu imaginei, mas no tempo que tinha que ser, no tempo certo. E eu queria muito que essa estreia fosse com alguém que realmente mexe comigo, que me provoca, que me inspira como artista e como pesquisador. E uma das primeiras pessoas que me veio à cabeça, quase que imediatamente assim, foi ele. E por sorte das agendas, essa acabou sendo também a primeira entrevista gravada, o que deixa esse episódio bastante especial. E quem está comigo hoje, que também me inspirou de alguma forma a criar esse podcast, é o Thiago Novaes, escritor, professor, psicanalista, pesquisador, viajante, como vocês vão ver, e desde 2020 é a voz do Prelo, é um dos podcasts mais interessantes, honestos e generosos sobre o universo da escrita e também sobre cultura que existem hoje e que eu tive a alegria de descobrir há alguns meses. Se você já ouviu o Prelo, sabe que o Thiago tem uma coisa muito legal que é ele pensa num outro tempo, pensa devagar nesse mundo acelerado que a gente vive hoje, o que eu valorizo demais. E o que me interessa no Thiago, entre outras coisas, né, e nesse projeto o Prelo, o que faz total sentido com o espírito desse podcast, é que ele fala da vida artística, nesse caso do ofício da escrita, sem nenhum tipo de glamorização. Ele fala das cabeçadas, dos becos sem saída, das páginas em branco e também das que não existem. Ele olha para o trabalho do artista com uma honestidade rara. A arte como rotina, como dúvida, como insistência, pensamentos que eu compartilho demais. Se você nunca ouviu o Prelo, talvez essa conversa de hoje seja uma ótima porta de entrada para ouvir alguém pensar em voz alta, né, coisas tão interessantes de uma maneira tão próxima, sensível. E talvez porque eu já tenha escutado tantas horas, né, a voz do Thiago no meu fone, porque eu ouvi tanto o Prelo nos últimos meses, que às vezes eu sinto que eu já conheço ele pessoalmente. Eu acho que vocês vão perceber isso. Por isso que eu acho que a conversa que vocês vão ouvir hoje carrega essa sensação quase parasocial de intimidade, que inclusive foi a palavra do ano agora, parasocial, que é aquela impressão que você já conhece profundamente alguém antes mesmo de encontrar essa pessoa, sem que ela sequer conheça a gente. Mas conversar de verdade sempre abre outros caminhos e foi exatamente o que aconteceu aqui. O Thiago falou muito sobre como as redes sociais acabam capturando a gente de um jeito negativo, mas ao mesmo tempo ele trouxe um lado muito pé no chão quando ele diz que viver da própria arte hoje também passa por usar as ferramentas, experimentar, como eu disse, ocupar o espaço. A gente conversou também sobre sustento, conversas importantes, sobre sustento, dinheiro e essa ideia do pequeno comércio criativo, de manter um projeto vivo com uma comunidade real, não necessariamente enorme, mas comprometida de verdade. A gente falou também sobre colocar pequenos bugs no sistema, como ele trouxe, como lançar um livro, fazer um podcast, propor encontros presenciais, para a gente não ficar refém da lógica das redes e dos algoritmos. E claro, falamos também sobre o futuro da criação, né, nesse mundo de inteligência artificial que tem dominado tudo. O Thiago trouxe uma visão bonita sobre o futuro da criação, sobre como a criação humana, com voz, sotaque, falhas, desvios, sempre vai buscar lugares que as máquinas, a inteligência artificial não alcança. Foi uma conversa muito boa mesmo, eu fiquei muito feliz com esse papo, muito honesta, acima de tudo, e que combina demais com o que esse podcast quer ser, com o que eles propõem, que é um espaço para pensar o que significa criar e sobreviver criando nesse mundo digital. Então vamos lá. Espero que você curta tanto quanto eu curti gravar e que essa conversa te acompanhe aí pelas ondas sonoras das plataformas digitais. A gente ainda depende delas para fazer chegar e que te provoque, te faça pensar sobre o seu próprio jeito de criar no mundo. Ô Bruno, Olá!
Tudo bem? Muito prazer. E aí, Thiago, prazer, tudo bem? Tudo jóia. Que câmera legal essa sua. Como que você tá usando? Tá bom aí? Tá muito bacana, cara. Eu gostei desse Tava, desfoque. Curti esse desfoque aí do fundo. eu tava na dúvida aqui se ia funcionar. Cara, esse desfoque eu coloquei pela confe é uma câmera que eu uso pra gravar curso, cara, é uma da Log. Entendi. Ah, eu sei. É, Eu conheço a empresa. depois É eu te acoplado, é uma webcam, então. é uma webcam, que eu tô com um monitor extra aqui na frente, que eu tô olhando pra você, e eu tô com o meu notebook aqui, então tá conectado pelo notebook. Entendi. Muito bom. Mas a sua Pô, tá ótima também, você tá o que é, webcam ou do computador? eu tô na câmera embutida do. Inclusive, eu ia te perguntar se tá tudo bem, se dá pra ver legal. Mas você tá Mas com iluminação aí também, né? Eu conectei um ring É, light também. na verdade, a luminância desse eu tô no iMac aqui, né, então a Aham. luminância dele é muito boa, assim, é uma luminância. Já bate, né. A sala não é tão clara, e eu tenho um abajur que veio com o apartamento aqui, que é um cacto, ó, que divertido aqui, ó, é que não você não consegue ver muito bem Não dá, aqui, é, mas tá muito iluminado. Que legal. e aí eu falei: "Ah, então fica, né, vamos nessa, vamos com o cacto mesmo, né". Sim, não, mas tá com uma fonte ótima. Parecia até que estava no canto ali da planta, ali no Ó, tom legal. verde mais claro ali, Gostei sem muito problema. do seu texto, aliás, eu li o seu texto, me inscrevi no seu Ah, Substack, você viu? sobre o Huxley e o Orwell, né, como profetas, né, das distopias, né, totalitárias, né, Total. tudo. Achei bem bacana a discussão, muito boa. E aquele livro eu achei muito bacana lá que você menciona, da onde você tira essa ideia de ecologia da mídia, não é isso? Como é que é? Cara, eu tô Eh, ecologia da mídia. ecologia. Eu tô peguei o direito de me classificar assim agora, Ah, retomando. Esse é um termo ótimo. bem da academia, assim, é um núcleo de estudo bem forte dentro da academia na área de comunicação. Mas está muito restrito à academia. E eu tô com ideias de, sei lá, de ajudar a popularizar o termo e trazer esse assunto agora que eu acho que é mais urgente do que nunca, assim. Bruno, cara, eu topei agora há pouco com um livro que eu acho que você ia adorar o livro, assim, acabou de sair, tá meio que na pré-venda, é um livro publicado por uma editora meio de arte da Aham, Austrália, entendeu. Mas, assim, o livro se chama Becoming the Product, Tornar-se o Produto, o pesquisador crítico da internet como um intelectual virtual. A editora é Perimeter, é isso. lembra do autor? Morgane Biluarte com 2 Ls. Tá na pré-venda, é que Que não legal é isso. é que é carinho o livro, então eu olhei e fiquei: "Uf", né, mas assim, eu acho que é super isso aí, é super a tua questão, a minha questão, acho que, e é um ensaio, sabe, que discute outros artistas da performance, discute vários trabalhos anteriores, né, pregressos. Ah, e Legal. pensei num outro livro também. Eu não sei se você já leu o Skinner. Já ouviu o psicólogo comportamental ali Não, do cognitivismo? Escreveu um livro chamado Walden, deixa eu ver, eu acho que é Walden 2. O Walden é aquele clássico do Thoreau, e esse livro chama Walden 2, que é um romance utópico escrito por esse psicólogo comportamental, que é o mesmo cara é o sucessor daquele do Pavlov, do condicionamento operante, que ele vai sendo o cachorro saliva quando toca o sininho, não sei se você já ouviu falar desse experimento. Enfim, não. esse cara constrói todo um protótipo de sociedade, no qual a gente tem uma ideia de um mundo onde as pessoas sentem que têm liberdade de escolha, entendeu? É um pouco a ideia do Huxley, né? Aham. Elas sentem que elas têm liberdade de escolha, elas sentem que a vida é isso, que elas são felizes, que elas escolheram a vida que elas querem levar, entendeu? Uhum. E tudo isso com base na psicologia comportamental, que hoje em dia, você vai olhar os livros, desses livros de desenvolvimento pessoal norte-americanos, é tudo comportamental, né, Total. aquele James Clear eu até Sim, falo total. no prelo de amanhã, eu falo um pouco desse cara, Eu, como um mas bom TDAH, esse livro de cabeceira. é o seu livro de cabeceira, olha só, que legal. Tá. É.
a psicanálise briga, né, com a psicologia comportamental, né. Enfim, Eu desculpa, eu entendo, tô sim. falando demais Não, aqui, mas imagina, tô mas achando ótimo. Inclusive, enfim, eu comecei a fazer análise faz pouco tempo e fui muito influenciado por você, inclusive. uau! Eu já super queria fazer, já há muito tempo, que eu acho que contribui Claro, muito. Eu claro. li uma vez um livro, tá até aqui na minha mesa inclusive, que é Hã. chama é do David eu nunca sei se é Mamet ou Mamet, que é um diretor, chama Aham, Sobre Direção no Cinema. aham. E aí ele tem uma parte que ele fala que, Esse cara é incrível, eu adoro esse pra diretor. atuação, pra É, direção, é muito importante você estudar psicanálise. Aí ele fala pra ler é, Freud, e ele vai entrando nesse sim. ponto, assim, eu achei muito legal e fiquei com isso na cabeça, assim, e aí te ouvindo também inclusive, eu já vou até começar aqui do ponto eu pensei em diversas formas de começar assim, não sei se isso vai ser bom começar dessa forma, mas eu preciso assumir uma coisa que enfim, te dar o contexto aqui de como eu te conheci. Eu estava lendo na época um livro do Byung-Chul Han, eu acho, a Uhum, crise da narração. uhum, E aí já era uma temática que me pegava muito, enfim, e aí entrei nisso e aí saí desse livro querendo discutir sobre o assunto. Então, como muitas pessoas, fui na internet buscar, tipo, alguém falando sobre o tema. uhum, Busquei no Spotify o nome do livro e encontrei uma pessoa que nem mora no Brasil, uma brasileira que mora no Brasil, chama Aline, tem um podcast chama Eu Acho, com uhum, X. Falando de um jeito muito legal sobre aquilo, enfim, e as coisas que ela falou conectaram com outras coisas que eu estava pesquisando na época, e eu fiquei muito nessa vontade de escrever. Já estava, sempre gostei de escrever, enfim, mas tinha dado uma parada. E aí depois disso eu comecei a pesquisar coisas sobre escrita criativa, enfim. E aí eu encontrei o seu podcast por acaso, pesquisando sobre escrita, enfim. Então eu escutei eu não lembro exatamente qual episódio, mas era um episódio que falava sobre escrita de romance. uhum. Faz Meio com quanto algumas tempo? dicas. Cara, faz pouco tempo, alguns meses, acho que menos de 5 meses, talvez 4 Ah, meses, por aí, tipo, uhum, faz pouco tempo. uhum, Tô te falando isso porque eu comecei a escutar o seu aí depois desse episódio comecei a escutar uma sequência de podcasts, de episódios, né, do Prela. Me inscrevi e tal, mas eu cheguei até você não foi pela sua obra. Eu comprei agora o Baleias no Deserto agora, que não chegou ainda, eu queria ter lido antes, mas enfim, uhum. foi um tema que tem super a ver, eu quis começar do final, então eu quis começar por ele. Mas eu não li nenhum dos seus livros, não cheguei até você pela tua obra como Tá. escritor. E eu Uhum. acho que isso direciona muito desse papo, tá, porque você está também, além de escritor e artista, como criador de conteúdo, como um podcaster, né, na Hum, internet gerando conteúdo, enfim. Isso é interessante porque eu acho que é uma grande crise geral dentro da arte dos artistas de estar nesse momento onde você tem que muitas vezes criar mais conteúdo até do que produzir a sua arte, ou dedicar mais tempo nessa parte de sim, criação de conteúdo do que necessariamente produzindo alguma coisa, sim, eh, tipo uma obra, né, um livro, sim, uma sim, peça, uma música, enfim. sim, sim. E aí eu queria, tipo, começar com essa pergunta, saber como que você se vê nesse lugar, se você entende essa diferença de criador de conteúdo para artista, você acha que as Tá. coisas estão se misturando, como que você se vê nesse lugar, assim? Não, vamos lá, Bruno. Bom, cara, é muito legal poder bater esse papo com quem tá pensando essas questões de uma forma tão séria. Eu confesso pra você que eu sempre fui um pouco analógico, assim, assim, quem me vê hoje, não conhece o Thiago que existia em 2015, vai, 2015, 2014, que não tinha nem smartphone, assim, sabe. Eu acabei, comprando um smartphone por insistência de uma amiga minha, psiquiatra, falou: "Cara, eu preciso conversar com você pelo WhatsApp". E o pessoal já tinha 5 anos o WhatsApp, então, assim, a minha resistência, o meu ludismo tecnológico aí, era sério, assim, e eu não me achava nem um pouco adequado pra coisa. Mas dito isso, o que que eu gostaria de incluir? Eu cresci entre prateleiras de uma videolocadora. Meu pai era dono de uma locadora de vídeos
de uma rede, na verdade, então eu essa coisa do audiovisual sempre me fascinou muito, mas de um modo mais intuitivo, assim, sabe, eu não teorizava nada, para mim aquilo era puro prazer, assim, desfrute, degustação, então, ia no cinema, ia em mostras, em feiras de cinema e tal, a Mostra de Cinema de São Paulo, era assíduo, né. Então por que que eu estou falando isso? Porque eu acho que eu entrei no mundo digital um pouco pela sedução da do audiovisual, assim, da beleza, da sedução que aquilo me apresentava. Eu fiz um curso em 2008, 2009, de edição de vídeo, Premiere Pro, que era um curso de 40 horas, onde a gente passava Caramba, isso, eu fiz toda uma formação para editar, né. E eu enxergava o trabalho de edição muito parecido com o trabalho de escrita, que você corta, você monta, você compila, dá né. sentido para as coisas. Você dá sentido para as coisas, você ouve aquilo 100 vezes para entender exatamente o que que é aquilo, né. E eu fiz um documentário ali em 2000 eu ganhei uma bolsa da Funarte para escrever esse livro, era um livro com um filme, com um doc, e a premissa do doc é a seguinte, eu estava com dificuldade de escrever, estava com um certo bloqueio, e eu comecei e na terapia eu fiz a ponte desse bloqueio com o silêncio do meu pai em relação à tortura que ele sofreu na ditadura militar na década de 60. Ele foi preso político, no Albam, na Operação Bandeirantes, no DOPS, no presídio Tiradentes. Ele passou por todos aqueles presídios ali como prisioneiro político, conheceu muita gente, né, e enfrentou aquilo e eu acho que recalcou demais, assim, ele não falava sobre o assunto. E eu sonhava que eu era torturado à noite, assim, desde moleque, e nem sabia da história direito, entendeu. Eu fui crescendo, crescendo, e falei: "Preciso falar disso, preciso falar do meu pai". A gente foi ver um jogo do Corinthians no Pacaembu, e aí ele nunca bebe nada, e aí ele bebeu uma cerveja e ficou super falante, e começou a me contar algumas coisas. Aí eu pensei em fazer um documentário, e entrevistar várias pessoas da minha família, e para contar histórias de família que são meio tabus, assim. É uma coisa meio cinema, meio análise Sim. de grupo, experimental e tal. Então eu passei anos editando esse vídeo que foi filmado numa PD, numa Sony PD 170, um equipamento jurássico, assim, se a gente for parar para pensar nos padrões atuais, e que nem era uma boa câmera, era uma câmera considerada uma câmera de guerrilha mesmo, para equipes pequenas, produções pequenas, e tanto que o filme, ele não é um bom filme, assim, mas ele é um filme que cumpriu com a sua necessidade da época, entendeu. E eu ganhei a bolsa e tal, e fiquei fazendo esse trabalho durante muito tempo, né. Então eu acho que eu entro um pouco nas redes sociais um pouco por aí, assim. Ao mesmo tempo, dito isso, você me interrompa se eu estiver falando demais, tá, Bruno? Imagino. Mas, eu queria dizer também que quando eu começo a oferecer oficinas online, eu já dava oficinas presenciais no Sesc, na Casa das Rosas, na AIC, que é a Academia Internacional de Cinema, lá em São Paulo e tal. Eu já oferecia muita oficina online, mas assim, a convite. E quando eu ofereço as oficinas, presencial, aí quando eu ofereço oficina online, por sugestão de um amigo meu, aquilo eu vejo como uma solução de um problema financeiro, assim, entendeu? É uma coisa que eu falo: "Bom, espera aí, tem uma fórmula aqui que o pessoal está usando a fórmula e funciona, e vamos lá". E aí, na esteira disso, eu comecei a aprender sobre empresa, PJ, porque deu certo, né, diferentemente da a literatura, o que que acontece? Você se esforça, você se desdobra, você estuda, 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 você tenta melhorar, e você faz, e faz, e faz, mas os resultados visíveis, assim, o reconhecimento nem sempre acompanha o teu esforço, né. E é muito louco, porque aí eu entrei no mundo digital, no mundo dos negócios digitais, e vi que sim, o esforço compensa, né, assim, você tem um retorno à altura, né.
É isso, o quanto você se dedica pra coisas, você quer fazer um vídeo viral, você faz um vídeo viral hoje em dia. Hoje em dia é muito fácil fazer um vídeo viral. Assim, não é fácil porque você tem uma técnica para aprender, para incorporar, você tem que ter uma equipe legal, você tem que saber editar um vídeo, tal, você tem que ter um estudo. Mas assim, cara, não é escrever Grande Sertão Veredas, né, é um pouco diferente. E e aí o que que acontece? Aos poucos, eu vou, meio que percebendo que para além daquela fórmula inicial que eu usava para oferecer meus cursos, para falar um pouco de mim, para chegar até as pessoas, havia, um meio, uma mídia. Aquilo era uma mídia com as suas regras internas, era uma mídia com a sua seu fôlego próprio, que é muito diferente do fôlego literário, né, e que é uma baita limitação do meio, né. A gente costuma pensar as redes sociais como uma coisa infinita, e não é. Eu acho que em muitos sentidos ela é muito mais limitada do que um livro, muito mais, né. Eh, e aí nesse sentido acho que o podcast é muito legal, cara, eu gosto demais do meio podcast. Mas aí eu acho que existe um ecossistema que faz conversar tudo isso, que vamos dizer, é algo muito novo, do qual a gente ainda está aprendendo e experimentando. E eu acho que se a gente se coloca nessa posição de experimentar, de considerar como um ecossistema criativo, onde você tem um equilíbrio muito tênue entre, fazer para o mercado, de um lado, e produzir algo genuíno, né, visceral, desnudo, né, eu acho que aí a gente se aproxima da questão, assim, sabe, do núcleo flamejante da questão, porque todos os artistas que eu conheço estão divididos estão divididos, né, porque as redes sociais te permitem se expor, mas te capturam, te aprisionam, né, de algum modo acabam, criando, normatizando um pouco o teu discurso, mas também falando: "Olha, mas aqui você pode ser quem você quer no fundo, né". E a gente sabe que não é bem assim, né, que os likes, que as visualizações, que o engajamento, isso vai direcionando o teu pensamento, a tua forma de fazer, a tua forma de criar para um determinado sentido. E aí cabe a nós resistir a isso, ou não, ou jogar com isso. Tem gente que faz isso muito bem, né, tipo, sei lá, por exemplo, eu acho aquele cara lá, esse menino, qual que é o nome dele? Você sabe quem que é o Ah, nome? eu sei quem é. Sabe que é um É o cara, Rafa Salud. eu acho ele genial, assim. Eu acho que, claro, ele é humorista, acho que é muito assim, as redes sociais são muito boas para certas coisas, né. Se você vai fazer humor, se você vai fazer um conteúdo meio Teletubbies, nesse sentido de novo, de novo, de novo, né. A minha companheira, minha esposa, ela adora um canal que é um pai e um filho brigando, entendeu. E é sempre a mesma vinheta. Aham. Não é uma coisa tão diferente daquilo que a gente via na Praça é Nossa, entendeu? Olha só, Total. é a atualização da Praça é Nossa, que é essa repetição, é a mesma piada. O É muito bordão. louco, eu acho um pé, entendeu? Eu odiava a Praça é Nossa naquela época, eu Sei. confesso pra vocês, desculpa aí quem está escutando o seu podcast que adorava, Não, total. eu achava um porre, e eu acho um porre, mas tem gente que adora, a Lulu adora, minha companheira adora. Então, enfim, cara, bom, só pra gente começar, eu acho que é a maneira que eu encontro de responder aí a tua pergunta. Não, total. Enfim, você falou tanta coisa. Eu acho que tem uma resistência muito grande dos artistas, assim, de estar nesse espaço. Uhum, Inclusive, eu já falei disso algumas vezes, assim, eu tenho pensado muito sobre que a resistência real não é, tipo, sair, eu acho que é, tipo, é ocupar. Porque eu vejo assim, quanto mais a gente, sei lá, pessoas que teriam muito que contribuir para discussões muito importantes vão se retirando por achar que aquilo ali não é para elas, uhum, é uhum, só a Virgínia da vida, é só não sei o quê, tipo, vai hum, saindo porque não tem a coragem de estar nesse lugar, porque acha que é só aquilo que predomina. Eu acho que cada vez que isso acontece, vai dominando cada vez esse mesmo cenário, de só ter esse tipo de influenciador, esse tipo de pessoa, esse tipo de conteúdo, porque
quem poderia fazer diferente não tá querendo ir pra frente do Uhum, celular e gravar o teu conteúdo ou botar suas ideias pra frente. E aí eu acho que vem esse dilema, assim, que eu acho que é o ponto principal, assim, fazer parte ou não, estar ou não. Porque uhum. pra mim já tá é uma coisa que não tem volta mais, assim, eu acho que abriu porque, assim, ao mesmo tempo que abriu também muitas possibilidades para o artista, hoje em dia você consegue ser descoberto, eu descobri o teu trabalho, e agora eu vou descobrir o seu trabalho literário por conta desse trabalho como criador de conteúdo, como podcaster, Uhum. e eu vejo que isso vai se tornar cada vez mais comum. E aí eu penso, e quem não é como Rafa Chalubi, por exemplo, esse menino, por exemplo, que não é extrovertido, não é do humor, também tem É, espaço para alguém eu fico pensando, tipo, os artistas que são sim, introvertidos, e tenho muitas conversas sobre isso. De pessoas que não têm essa extroversão para tipo, abrir a câmera e gravar um vídeo, ou se comunicar, porque tem gente que é artista, não é comunicador. E hoje em sim. dia tá tipo uma coisa muito mesclada, assim, você precisa É, ser artista, mas você precisa ser comunicador, você precisa aprender a se comunicar. Na internet, precisa entender de marketing e tudo mais. sim. Como que é pra você isso? Não, olha, eu acho, na verdade, isso muito perverso, cara, assim, eu acho que a ferramenta ela é totalitária, entendeu? Ela tem um pendor totalitário. Eu acho que toda ferramenta que fala: "Olha, não tem outro jeito", ela tá te obrigando a fazer uma coisa que Exato. você não e nem todo mundo é cunhado para isso, assim, nem todo mundo, de fato, vai pegar uma câmera e sair falando. Eu mesmo, eu se você for ali no nos meus primeiros vídeos de 2015, eu tenho inclusive um vídeo onde eu falo do cansaço lá do Byung-Chul Han, do livro dele. Eh, e eu tô super tenso, assim, eu tô lá falando sobre a leitura, do jeito que eu penso e tal, e é como o teatro, né, o teatro televisionado não fica muito bom, né. O teatro é para ser visto ao vivo, o teatro televisionado, o teatro transmitido é outra coisa, entendeu. Aí você tem que fazer adaptação, a iluminação, é um outro trabalho, já é alguma outra coisa, né. Eh, cara, assim, eu tô nas redes sociais, mas eu acho que existe um pacto, que é um pacto um pouco, mefistotélico com as redes sociais, entendeu. Assim, de algum modo aquilo lá te encapsula, te absorve, sabe. Se você posta alguma coisa, você fica acompanhando para ver se curtiram, se não curtiram. Né, ele te seduz dentro de assim, ele ativa em você gatilhos muito complicados, assim, não sei se você já leu um livro chamado A Máquina do Caos, que fala da apropriação, das redes sociais pela extrema direita e de como Sim, você vai criando, vamos dizer, uma subjetividade polemista e polemizadora, e pautada em choques, em tensão, em contradição, em nós versus eles, que já está um pouco embutido na nossa na nossa na nossa personalidade mais tribalista. A gente tem um fundo meio biológico tribalista, né. E aí a civilização é você fazer conviverem as tribos, né. Assim, eu tenho, na minha família pessoas que já eram meio reaças, assim, entendeu. Só que a gente convivia, elas tinham outras coisas para além disso. Tem uma frase daquele Marshall, Rosenberg, é o autor do Comunicação Não Violenta. Ele num deu uma entrevista uma vez em que ele fala assim que, o jeito da gente sobreviver nessa vida é ignorar as opiniões das pessoas. As opiniões das pessoas são terríveis. E as redes sociais é o lugar da opinião das pessoas, entendeu? As pessoas elas se reduzem às suas opiniões. A minha tese, e a desse cara também, é que, cara, não dá, assim, pode ser muito maluco hoje em dia, pode ser até subversivo falar isso, mas o que eu vejo hoje é que, sei lá, eu tenho uma tia, foi minha mãe, ela cuidou de mim, ela me contava as histórias, ela tinha uma capacidade de amar as crianças de um jeito absurdo, que minha mãe mesmo não tinha. Eh e que hoje compartilha, tipo umas barbaridades, assim, entendeu? Que você olha e você fala: "Gente, não, eu não queria saber que minha tia era assim, eu não queria ver esse lado dela". E ao mesmo total. tempo ela tem 84 anos, ao mesmo tempo ela também, sei lá, cara, assim, ela já é outra pessoa um pouco, né.
eu acho que esse tem pendor totalitário e perverso das redes sociais, tem dividido as pessoas, e eu acho que a gente não pode ignorar isso, entendeu, que a gente está criando neste meio, né. Uhum. E eu acho que faz muito bem que a gente tenha sempre um pé no analógico mesmo, sabe. Eu acho que, eu tô numa cidade nova aqui, eu acabei de me mudar e eu quero fazer, sei lá, cerâmica, aulas de desenho, eu adoro ir na feira, conversar com as pessoas, né, Você bater tá um onde hoje? papo. Você tá onde? Você Eu estava falando. moro nos Pirineus, cara, é no sul da França, é Aham. um vilarejo no sul da França, não é bem um vilarejo, né, é uma cidade pequena, mas que para os padrões franceses não é Sim. tão pequena assim, porque tem de tudo aqui, tem festival, tem, um monte de restaurante, o mercado mesmo é um lugar muito vivo, tem festa, tem então é um lugar pequeno, mas que e muito perto da Espanha, né. Eh, e que a gente escolheu esse lugar agora para viver, talvez mais para frente seja outro, mas agora é onde a gente está, tentando se aterrar. E aí eu sinto que existe uma potência, um uma fome de silêncio, uma fome de intimidade, de introspecção, que as redes sociais não alimentam. Porque qual que é a grande questão de criar nas redes sociais? Que você tá, não é só a rede social, mas com aquilo que a rede social apresenta para você, e aquilo que você apresenta vai estar entre essas coisas. Entendeu? Então, eu tinha uma comunidade, a comunidade dos meus alunos, da minha formação, ficava no Facebook. A gente estava louco para tirar isso do Facebook, e a gente tirou de fato, porque a poluição, sensorial não tinha nada a ver com o ato de ler um livro, por exemplo, de mergulhar, de abrir um livro e ficar ali 1 hora, 2 horas e deixar o celular sei lá onde, dentro de uma bolsa que você esqueceu em qualquer lugar, entendeu? Eh, eu sinto que existe algo bem doentio mesmo nesse processo. Aí eu acho que, sei lá, esse é o grande porém que eu queria dizer, e que eu acho que não dá para ignorar, que a plataforma não é nossa, né. Plataforma não é nossa, isso é uma outra consciência que a gente precisa ter, não é nossa, Dá uma né. festa na casa alugada, né. Exato, é assim, entendeu? Se você anuncia, você está pagando para uma pessoa só, entendeu? Se você vai para outra rede, você vai estar pagando para outra pessoa, né. Essas redes elas têm dono, né. Eu não sei se você tem essa resposta, Bruno, mas por que você não tem uma plataforma, vamos dizer, não é nem open source, mas tipo uma plataforma que não tenha dono? Por que não sei se você já trabalhou com coding, com fazer código de internet, com essa coisa de TI, eu não sou dessa área, né, eu sou formado em Sim. psicologia, mas, assim, entra ano, sai ano, eu fico assim: "Gente, por que não existem outras, né? Por que não existem outra ou 2 outras que tenha, vamos dizer, um outro tipo de funcionamento, de dinâmica, né. Eh Cara, eu acho que tá tudo sempre ligado à grana. A publicidade, por exemplo, é o que movimenta essas plataformas, assim. Tem até um livro, acho que você indicou ele uma vez, que é o Coco Roubado, aham, sim. que tem uma parte que ele fala sobre isso, como uma solução seria, tipo, criar uma rede social que fosse subsidiada pelo governo, alguma coisa assim, onde o usuário fosse tipo, não a empresa de publicidade, as empresas, as marcas que mandassem quando coloca grana, mas o Uhum, usuário pagar uma assinatura, porque ali ele é o cliente, né, tipo, uhum, ele que manda ali. uhum, Porque aí eu acho que tanto que eu não sei se você reparou, provavelmente sim, mas o volume de publicidade hoje em dia é muito maior do que o YouTube colocou lá um monte de anúncio no meio do vídeo, que era um só no início, agora você vê, tipo, o anúncio repetido, às vezes até encadeado, no Instagram a mesma coisa. E vai indo numa bola de neve que, tipo, estão deixando essas empresas muito mais ricas, assim. E eu acho que o grande problema também é que as pessoas não têm essa consciência, então, quando aquele livro lá do Neil Postman lá fala sobre divertir até a morte, eu acho que é super, você tem uma coisa muito legal, você fica aqui passando aqui, se divertindo horrores aqui, mas você não tem muita noção do que isso está fazendo com você, assim.
E eu acho que é muito cruel, eu acho que principalmente com os artistas, porque eu acho que o tempo do fazer artístico é muito diferente do tempo de criar pra internet. A velocidade que Uhum, você precisa, enfim, a elaboração toda de uma obra ou do tempo mesmo das coisas é muito diferente. é muito. E aí obriga essas pessoas a estarem nesse espaço, porque, tipo, não tem outra forma de cara, se você não Uhum, divulga seu trabalho na internet, você não tem espaço para poder divulgar. Inclusive, a uhum, gente vê hoje, tipo, atores que só são contratados se tiver um número X de seguidores, sei lá, tem um médico, a gente escolhe o médico agora pelo número de seguidores, tipo, doideira, isso eu acho uma é loucura, muito cara, bizarro. nossa. Na verdade, não é, o que está sendo, eh, como diz, as pessoas estão elogiando, estão dando crédito, é para quem tem habilidade de comunicação, na verdade, quem entende mais de marketing consegue crescer um perfil do que quem tem realmente o Sim. talento, ou que tem, né, um trabalho ali consistente e tal. É, eu sinto que tem gente que não me perdoou, assim, desde que eu existo da forma como eu existo nas redes sociais, entendeu? Eu acho que o mundo da literatura tem uma porção muito, eh, eu acho que a gente pode falar super disso, é um papo longo, mas muito conservadora. Parte desse conservadorismo também tem a ver com um elitismo, né, ou seja, como assim você não vai passar pelas chancelas tradicionais? E enquanto essas chancelas tradicionais estão ruindo, né, assim, uma atrás da outra, mas as pessoas continuam achando, entendeu? Elas continuam falando: "Não, mas espera, isso é ilegítimo", né. Aí a gente vai para o outro lado que a gente tem essa grande mediação são as redes sociais, mas você elimina outras mediações, outros mediadores que sempre foram aqueles que falavam o que que entra, o que que não entra, o que que é aprovado, o que que não é aprovado. Eu só levo a vida que eu levo, e eu gosto da vida que eu levo, porque existem redes sociais. E eu acho que para muita gente é a mesma coisa, entendeu? Tem gente que fala: "Eu tenho um sonho". Eu conheço um jornalista que ele escreve crônicas de viagem caminhando de caminhar, assim, ele caminha no Japão, ele caminha na Espanha, ele caminha e aí ele tem uma comunidade, ele oferece uma assinatura para essa comunidade e essa assinatura banca o livro que ele publica todos os anos, que é um livro de arte maravilhoso, com fotografias incríveis, entendeu? Ou seja, cara, é é uma vida muito boa essa também, entendeu? Para quem tem essa vontade, para quem tem esse gosto. E eu acho que eh, o problema é que quem, por exemplo, é muito purista dentro da própria linguagem, o que eu acho que é super legítimo, e às vezes tem a ver com habilidade própria mesmo também, né, por exemplo, sou um poeta, vai, sou um poeta e sempre fui poeta, tô mergulhado nos livros e não quero saber de outra coisa, né, putz, a rede social não oferece muita coisa para você. Agora, se você gosta de design gráfico, como eu, do audiovisual, de música, de dança, de como as pessoas criam, né, as dinâmicas do processo, né, é o que eu falei, esse ecossistema, porque aí a gente fala de uma outra questão, que eu acho muito bacana, que é assim, imagina que louco, assim, você chegou até mim, a gente não se conhecia, né, você começou escutando um podcast meu, né, e assim como eu tenho um podcast, tem muita gente que tem, e que você descobre, assim, entendeu, e que é super bacana, e que é um papo. Sabe, e você tem contato às vezes direto com essa pessoa, né. Outro dia eu escrevi para um jornalista, só escrevi assim para ele: "Cara, obrigado pelo seu trabalho", só era só isso, porque realmente eu sigo o cara há um tempo, eu leio as coisas que ele publica, e ele não me conhece, mas eu conheço ele, ele é um baita interlocutor para mim. Entendeu? De política internacional, e é um cara que eu sabe, que é uma referência, é um amigo. Você sente essa pessoa aí a gente pode falar de fato desse tipo de comunidade meio centrífugo que se forma, que é você, ter amigos, né. Você ter amigos e você ouve lá o episódio do Prelo, eu assino o seu Substack, começo a ler as suas crônicas, você tem a crônica de um professor da USP, da UNB, o Luiz Felipe Miguel, sei lá, e o cara tá publicando, aí tem coisa que você gosta, coisa que você não gosta, ou seja, é esse convívio com as diferenças, mas também dentro de um mundo de ideias que você vai criando, ideias com formatos híbridos, né.
Eu é muito interessante, Bruno, porque você falou assim, né, eu te descobri pelo podcast, né, e teve gente que, como você, me descobriu muito assim, sem passar pelos livros, depois foi atrás dos livros e falou: "Nossa, Thiago, você é um outro cara, você tem uma outra voz no teu livro. Teu livro não é a voz do Prelo, que não é a voz dos seus cursos online, né, das suas formações". Não é muito louco isso? Pensar que cada língua que a gente fala, a gente tem uma voz diferente? Se eu falo Total. francês, eu tenho uma voz, se eu falo espanhol, eu tenho uma voz, se eu falo inglês, eu tenho outra voz e tenho uma personalidade diferente, assim, de algum modo. Que essa tradução convoca lados teus novos, sabe. Total. E é louco, porque, assim, quando eu paro pra pensar no podcast assim, cara, essas coisas da tecnologia, eu sempre fui atrás disso meio que pra resolver um problema. Não era assim: "Ah, minha concepção artística, eu vou", e ainda bem, porque se eu fosse assim, não ia dar muito certo, entendeu. Então que bom que foi pra resolver um problema. Mas quando a gente começa a pensar, eu lembro que na infância você é jovem, Bruno, mas eu tinha um toca-discos, assim, e eu tinha um som com cassete, e era um cassete que gravava, claro, né, com os cassetes da época, você apertava play rec, você gravava, a música que estava tocando na Na rádio, rádio. Eu você vivi isso também. Eu você trabalhei em viveu esse? rádio. Então, era muito legal. E aí, o que que eu fazia também com meu irmão na época? A gente fazia programas, entendeu? A gente falava: "Olha, então vamos tocar aqui uma música tal", e a gente criava histórias e fazia fanzines, ou seja, a gente já era meio multimídia naquela época, entendeu? Isso já estava lá atrás, né. Eu montava com um vizinho uma mesa de pinball, a gente sabe assim, as coisas elas estão aí para serem manuseadas. Quando você fala: "A gente precisa ocupar", eu escuto um pouco desse jeito, sabe, uma coisa assim: "Cara, a gente precisa usar as coisas, a gente precisa ver o que que e se as coisas não servem", né, é um pouco Exato. a gente pode ser meio Amish, né, na coisa, que é os Amish, sabe a regra que eles têm de uso de tecnologia, não? Já ouviu falar Não, disso, não? como? Eles são muito conservadores, assim, eles não incorporam as coisas tão naturalmente como o ocidente faz. Mas o que que eles fazem? Eles escolhem um membro da comunidade, entregam o celular para o cara e falam: "Olha, você vai usar isso aqui por tanto tempo, e você vai experimentar, analisar, e você vai nos dar um retorno, eh crítico a respeito disso. Era. Para que que serve, para que que não serve, qual que é a função, né, onde você se perdeu, como que foi seu dia, você estava mais feliz, você estava menos feliz, né. E aí eles avaliam depois, entendeu. Eu acho um negócio muito legal, e eles fizeram isso com fax, com impressora. Um pager, assim, ou seja, ele todas as fases, da incorporação tecnológica, eles têm um período probatório ali, crítico de análise, entendeu. Eu sou muito a favor disso, eu acho que a tecnologia tem que estar a nosso serviço, né, e não o contrário, e a tendência é que seja o contrário, o que a gente vê são pessoas mais apáticas, mais passivas, com dificuldade de criar comunidade, você vê jovens que têm que são pouco criativos, né, você vê que eles são consumidores, né, eles são reativos, né. A criação meu, como que eu posso fazer? É mexer, é pintar, é construir iterações, iterações, iterações. As redes sociais estão criando outra coisa, essa é a verdade, né. E a gente está produzindo conteúdo para esse povo ser passivo, então como sabe, tem algum jeito de mudar? Eu acho que um dos jeitos, por exemplo, o podcast que a gente está criando aqui, é uma maneira muito mais prolongada de diálogo do que um reel de Instagram, ou do que um Total. shorts no YouTube, né. É por isso que eu privilegio esse formato, é por isso que eu me dedico muito mais a conversar com você durante 1 hora, 40 minutos, do que e eu acho que é isso, isso é uma forma de pensar em como que isso chega nas pessoas, Sim. entendeu? E tem Eh, retornado essa a coisa do conteúdo mais longo. Tá num ótimo momento para podcast, YouTube, as pessoas estão voltando muito para o YouTube, porque parece que deu uma saturada dessa coisa frenética do vídeo curto. exato. Tem vários dados que mostram isso, assim, das pessoas voltando de novo para o YouTube,
consumir conteúdo mais longo, porque é isso, você fica sem contexto, né, você só fica vendo, tipo, trechos de coisas o tempo inteiro, embora isso seja muito usado, assim, estrategicamente para poder você atrair um público maior, porque você pesca a pessoa por alguma coisa que pode ser interessante naquele momento, mas você precisa jogar ela para um outro lugar depois, tipo, onde você vai aprofundar essa Exato. conversa? Manter um relacionamento, né. Como é que você mantém um Total. relacionamento? É, Cara, eu falo sempre que, tipo, criar conteúdo é um eterno criar e fazer a manutenção de relacionamentos, assim, o tempo inteiro, é, com pessoas que é, você não conhece, é, né, é, o é. que é muito louco, assim, É muito louco, porque, assim, se você for acompanhar meu Instagram, você vai ver que eu não sei fazer Instagram, entendeu? Eu não sei, eu não sei. Eu sei fazer vídeos, a gente faz bons reels, mas, por exemplo, essa coisa de fazer um story, que é uma conversa muito despojada, assim, sim, meio torta, meio errada com as total. pessoas, aí você brinca, aí você responde. Eu não sei se eu sei fazer isso, eu acho que eu não sei fazer isso, entendeu. E aí que entra a coisa, eu acho que a pessoa que quer participar desse meio, ela vai ter que se servir daquilo que ela sabe fazer, de alguma maneira, Hum. entendeu. Tem gente que, cara, que realmente pegar um microfone e falar assim, não é, mas, por exemplo, eu acompanho canais, aquele como que chama? É um cara que fala de música, não sei o que, Sujo, esqueci o nome dele. Ele tá em todos os festivais, vai em todos os shows. Ah, eu acho que é trabalho sujo. Trabalho Sujo, ele nunca aparece, você nunca vê, ele já é Exato. conhecido de antes e tal. Sim, sim. Mas, assim, ele posta é super legal, ele tem uma personalidade. Encontrou um jeito de fazer. É um jeito e é muito interessante, né, pensar. A Patti Smith, pô, a Patti Smith, eu acho a presença dela super interessante, super poética, ela sabe fazer, claro, ela tem, eu acho que se ela fosse uma jovem de 17 anos que começa daquele jeito, ela ia ter 10, 15, 20 likes aí e tal, mas eu acho que de fato, assim, eu tenho um amigo que sempre que ele fala assim: "Nossa, quando um conteúdo meu viraliza, não é o que eu gosto de", sabe assim, sempre dá errado, viralização pra mim não é o que eu almejo. Né, um pouco nesse sentido do que a gente estava falando, de estabelecer longas conversas com as pessoas, e essas conversas sempre com menos gente. É aquilo que o tem um texto clássico dos 1000 fãs, né, os 1000 true fans, Aham. né. Meus fãs verdadeiros. Qual que é o nome desse cara mesmo, Bruno, para o pessoal que Eu esqueci também. tá nos Eu escutando, vou tá lembrar nos e vou colocar na descrição. põe na descrição, é um texto importante, que ele vai falar, assim, que a Total. gente não precisa ter todo mundo, né, assim, que mesmo, assim, que não felizmente ninguém é consenso e que a gente precisa de eh de uma comunidade, a gente precisa de uma comunidade que goste do que a gente faz, que acompanhe aquilo que a gente faz, cara, é muito louco, leva muito tempo, mas hoje eu sinto que eu tenho essa comunidade, assim, essas pessoas que me seguem, que, sabe, eu publico um livro, elas compram o meu livro e conversam e aparecem num lançamento, e ouvem os prelos, às vezes comentam, às vezes não comentam, né, e que tem uma interlocução muito interessante, né, e de vários lugares, assim, do país, assim, até fora do país, entende? E eu acho isso é muito realizador. E é claro que tem, vamos dizer, eu tenho um retorno de pessoas que me escutam e que eu não sei se estão entendendo o que eu tô falando, entendeu? Também tem isso. E Total. que, tipo, meu, elas escrevem e não é bem uma comunicação que se estabelece ali, é uma coisa assim: "Meu, tá legal, valeu, valeu". E eu fico e é isso, mas você tá jogando, eh, mensagens em garrafas, né, você tá lançando Total. mensagens em garrafas, ela vai chegar. Te afeta? Costuma te afetar? Tipo, sei lá, alguma coisa não tão positiva ou alguém que porque eu acho que isso no geral gera muito medo, assim, eu acho que principalmente Afeta. o artista, a É, coisa do tipo, igual você falou dos stories, eu vejo que muita gente tem muita resistência, porque é uma coisa que não tá editada, é uma coisa, tipo, ou não deveria estar editada, então você tem medo de escapar alguma coisa ali que você não tem controle, é, de ser total. cancelado, de falar Sim, alguma coisa errada, da tua sim. aparência, eu acho que vai vindo tantas camadas ali que, tipo, Nossa. vai minando a coisa toda. Porque não é que assim, das conversas que eu tenho tido, não é que essas pessoas elas não querem produzir, elas não têm às vezes têm muito medo, às vezes não conseguem
fazer esse tipo de comunicação que você falou do story, por exemplo. Eu também não Uhum, consigo, eu tenho um problema grande com vídeo, uhum. de embora seja ator e tal, mas me ver ali só eu, né, sem personagem, falando ali também não é uma coisa que eu faço naturalmente, eu me sinto confortável. Mas ao É, mesmo tempo eu vejo quem consegue fazer isso hoje bem, é porque também, como qualquer outra coisa na vida, você precisou errar muito, é, e eu acho verdade. que a gente tem dificuldade desse lugar do erro, de errar publicamente nas pessoas, principalmente quando Não, você tem um trabalho relevante ou que você acha que você tem um trabalho relevante assim, né. não, eu concordo com você, eu acho que tem isso demais, mas também tem eu entendo o medo das pessoas, eu acho que elas têm que ter medo mesmo, assim, eu acho que não Sim, sim. assim, cara, não posta qualquer coisa nas redes sociais, Total, total. entendeu? Eu não a sabe, porque, cara, assim, porque as redes sociais realmente não são lugar para qualquer coisa. E muitas vezes quando você está começando a experimentar, você está experimentando, experimentar é fazer coisas que nem todo mundo está fazendo. Eu Sim. acho que é aí que tá o ponto mesmo, sabe. Eu acho que por exemplo, é como eu falei há um tempo, né, assim, a rede social é o lugar da polêmica, é o lugar da opinião. Então, por conta disso, ela também é o lugar do mal entendido. Você tem que ser você tem que desambiguar o tempo todo quando você produz nas redes sociais. Você tem que, tipo, criar desambiguação o tempo todo, porque as E é pessoas horrível isso. é horrível, cara, assim, uma vez compartilhei um nu do Rodin no Facebook, e uma pessoa falou: "Eu me ofendo demais com isso, eu me ofendo demais, me", e assim, e aí você escrevia pra ela tentando meio que isso faz muitos anos, né, por isso que eu até posso falar, porque é um negócio muito foi no Face e tal. E a pessoa, assim, falou: "Não, isso é uma apologia à pedofilia", tipo, um negócio assim que você fala: "Cara, Hum. que eu vou falar disso assim?". Entendeu? Você precisa de um eu acho que as pessoas se sentem livres para responder de uma certa forma na rede social que ao vivo elas não têm. Ao vivo você tem a presença, ela atenua um pouco essa agressividade, a paranoia que está embutida em toda troca à distância, né. É por isso que a diplomacia, ela é originalmente ela é fundamentalmente, um problema hermenêutico, porque ela se dá em línguas diferentes e à distância, é muito difícil você manter diplomacia. É a mesma coisa nas redes sociais, porque você vai ter gente lá que, assim, passou por uma vida muito difícil às vezes, está magoada com muita coisa, e que vai te escolher para dirigir a Aham. fúria dela, entendeu? E eu não estou questionando a legitimidade da fúria dela, às vezes a fúria dela é super legítima. Mas você é qualquer um lá na hora que você é só um alvo, entendeu? Boa. Você é só um alvo. E eu acho isso terrível, cara, acho isso um saco, eu acho que isso prejudica o debate das esquerdas, entendeu? Eu acho que a nossa esquerda ela tá virando uma esquerda reativa, uma esquerda com dificuldade de ler, de estudar, de pensar mais a fundo as coisas, de matizar os discursos, entendeu? Reativa e normativa, cara, assim, e isso acaba prejudicando, as nossas lutas, entendeu? Os embates que são necessários, são históricos, entendeu? Por conta, às vezes, de cara, sabe, é difícil, assim, eu acho complicado, né. Só para deixar muito claro, eu sou de esquerda, entendeu? Sim. Eu defendo as pautas de esquerda. Sim, não, mas eu entendo. Você tem um episódio sobre isso inclusive, né, no Pré-Lorde, que você fala dessa da dificuldade hoje em dia de lidar com as subjetividades, né, de que até dessa coisa do cancelamento, né, de que vem, sei lá, uma coisa que você fala, uma linha mal escrita já pode virar uma coisa super. E é um dos pontos, eu acho, da dificuldade de existir hoje nas redes, assim, esse cuidado excessivo de falar as coisas, porque nem todo mundo tem um contexto das coisas, e aí você tem que lidar com essa retórica, é muito complicado, assim, eu acho. Eu acho o grande problema é que as pessoas estão tomando, esse espaço como a Ágora Pública de antigamente, como o espaço do centro acadêmico, como o espaço do diretório acadêmico, das Uhum. universidades. Eu fui de centro acadêmico e a gente tinha um lugar de discussão lá que era muito fértil, era muito potente. Quando a gente substitui uma coisa pela outra, a gente fica só com isso aí, entendeu? Porque de fato eu acho que parte desse esforço tem a ver
com conviver com as diferenças, entendeu? Tem a ver com conseguir conversar com as pessoas, com sentar, e a gente tá formando uma geração que não conversa, entendeu? Só conversa com o espelho, sabe? E cara, a gente não vai construir política desse jeito. Eu acho que se a gente tá elegendo um governante, um presidente que tem 80 anos, porque ele é dessa geração que ainda dialogava, sabe dialogar, se vira muito bem com isso, e ele convive com outros desse grupo, entendeu? Eu acho que tem um choque geracional aí, que é um choque de meios, entendeu? Que constituem essas subjetividades, entendeu? E que nos atrofiam em muitas coisas. O meu problema não é a rede social, o problema é a rede social substituir esses outros espaços. Por isso Tá. que eu sou o cara também que vou defender o analógico, vou escrever sobre isso, vou pensar nisso, vou pensar em usar as mãos, em pensar com as mãos, em, cozinhar para um grupo de amigos, entendeu? É isso, cara, assim, enfim, nossa, dá muita vontade de me abrir aqui, Bruno, para você. Vo Você é um bom ouvinte, cara, eu já ia falar coisas aqui que também talvez fosse perigoso falar, já que você está gravando, mas não é nada, assim, ofensivo, entendeu? Sim, Sei sim. lá, é falar que, hoje em dia se fala muito da solidão, do homem hétero, né, e que é essa solidão do homem hétero como vamos dizer, cara, um terreno fértil para os radicalismos de direita, né, da extrema direita e tal. E é mesmo, entendeu? E tá cada vez maior isso aí, eu acho que a gente tem que olhar para isso mesmo, entendeu? E como que a gente faz isso, né? O que que eu tento fazer o meu método é colocar nas redes sociais pequenos bugs. O que que é o bug? É o livro é o bug, o Prelo é o bug, Aham. montar um evento presencial a partir desse meio é um bug, é você de alguma forma chacoalhar as normas de etiqueta do algoritmo, você Esse lugar entende? total, total, total. E é difícil até porque, assim, eh, se você vai fazendo uma coisa e dá certo, as pessoas tendem a ficar repetindo aquela forma. Então por isso que a gente Ah, tá vendo uma coisa atrás da outra, tipo, parece que tá tudo então, muito parecido, porque é, você faz, o algoritmo responde que aquilo funcionou. E sim, aí você vai querer reproduzir. Então as pessoas elas vão indo pra esse caminho. Ainda mais agora, tipo, depois quando entra o TikTok na parada, que muda a forma do algoritmo, as plataformas no geral elas começam a privilegiar mais o conteúdo externo, tipo, do que seus amigos, assim. Então você para de ver coisas de pessoas que você tá mais engajado sim, do que, o For You do TikTok, tipo, é isso, assim, você deixa de ver as coisas da sua rede, da tua comunidade pra ver o que o algoritmo te mostra, que as pessoas estão, tipo, fora da sua bolha estão produzindo. E aí vai, tipo, gerando essa facilidade em gerar essas fórmulas, porque as pessoas querem viralizar, querem chegar nas pessoas e tal. Então, uhum, eu gosto desses bugs, assim, porque também são formas de você experimentando, igual você deu o exemplo do trabalho sujo. Cara, é um formato diferente, pô, se alguém poderia falar que aquilo não funciona, mas tem uma comunidade em torno daquilo ali, que já tá nossa, habituada com aquela coisa. é, super Eh, combina comigo aquele tipo de conteúdo, sabe, é algo e que eu acho eu que encontrar a forma de fazer, assim, eu acho que você é um ótimo exemplo, assim, pra isso, assim, porque eu acho que ter uma comunidade forte, eu acho que o que mantém um projeto como esse, tipo, ativo há tanto tempo é uma comunidade forte de pessoas que estão ali interessadas naquilo e compartilham de pensamentos parecidos com o teu, ou que, tipo, né, que querem, ter acesso àquilo, né, as coisas que você tá trazendo. E eu acho que isso vem esse convite de mais pessoas também, sei lá, ao invés de ficar acho que tem eu acho que tudo que é popular, ou esses meios, as coisas assim, eu acho que entra em atrito com os mais puristas, assim, porque, se uhum, chegou em mais gente ou tá usando essas mídias, tipo, eu hum, lembro que até no meio do teatro, assim, eu já tive esse pensamento também, a gente criticava muito os atores da TV e tal. Cara, mas no uhum, fundo estava todo mundo querendo porque era a única forma de ganhar dinheiro, na verdade, a TV, tipo, é, para o ator, tipo, você vai para o sim, cinema pra TV, mas você tem uma crítica com o meio, então você criticava o ator, mas estava todo mundo querendo uma ponta, mas também não ia atrás porque não, isso não é arte, isso é a literatura, cara, você descreveu aí. Nossa, gente. Não, e eu sou bobo, cara, porque eu vou num lançamento, eu acho que todo mundo é amigo, entendeu? Aí depois eu fico assim: "Não, mas eu acho que não é, né". Assim, eu acho que não é. E aí um amigo meu me fala: "Olha, tal". E ao mesmo cara, assim, e é muito louco, porque a nossa cultura brasileira é a cultura da ambiguidade, né.
como eu te falei, eu tô aqui na França. A França é muito clara, assim, você tem o vous e você tem o tu. O vous é o formal, o tu é o informal, e você tem divisões muito claras entre classes, entre modos de falar com os outros, né, se dirigir aos outros. Não é à toa que a Annie Ernaux tenha surgido na França, porque ela é essa trânsfuga da classe, ela vai falar dessa desse vir de uma classe mais baixa e mudar, né, ascender a classe. O Eduardo Louis também, a mesma coisa, né, para falar um pouco da literatura. Eh, e não é à toa que a gente se deslumbra tanto, porque a gente é uma sociedade de classes muito forte. Mas eu, por exemplo, na escola, eu não sabia na minha cabeça de moleque quem que era rico, quem que não era, parecia todo mundo amigo. Aí depois você vai vendo: "Ah, não, mas esse fulano aqui já saiu na frente, né, esse aí já saiu com apartamento", aí você fala: "Cara", aí o outro já saiu com o carro, aí o outro aí você fala: "Nossa", tipo, e aí você tem que trabalhar. E essas pessoas que não tinham que trabalhar, eram a que julgava você, porque você estava nas redes sociais, porque você precisava também, entendeu? Rola isso, Total. talvez essa seja uma menção importante e necessária que brin que conversa com isso, sabe. Essas pessoas que são supostamente as puristas, elas não são puristas eh, com o Walter Salles, entendeu? Sabe assim, com o banqueiro Hã. lá que é uma unanimidade, porque ele sabe ser uma unanimidade, esses caras são marotos, né. E você tá lá criando, quebrando a cabeça e tal, sabe, você não vai deixar de comprar um carro porque esse carro passou por uma publicidade, é atraente, você vai deixar de comprar por outros motivos, claro, Uhum. né. Mas tem uma questão que é, as redes sociais conversam demais com a publicidade, e a publicidade vamos dizer que é um campo, entendeu, é um campo. Você pode até discutir: "Ah, não é legítimo". Não é legítimo. Você não pode misturar Camões com, sei lá, com, eh, com gatilhos, né, gatilho de escassez, gatilho você não pode. Tá. E aí as pessoas fazem as coisas apesar das outras falarem que pode ou não pode, também é isso aí, entendeu. Eu acho que no mundo perfeito, de fato, pô, sei lá, eu acho que ninguém gostaria de, sabe, de produzir conteúdos de 90 segundos, né, Bruno, assim, senão as pessoas já fariam, né, se o conteúdo de 90 segundos, que tem como pai e mãe a publicidade, né, as pessoas estariam fazendo isso o tempo todo, elas não estariam escrevendo livro, e no entanto as pessoas Tá. o livro é muito mais antigo, sabe, do que um susto, assim, uma performance, um repentismo, né, na rua de 90 segundos. As peças duram mais tempo que isso, né. A gente está acostumado, a nossa alma, eu acho que é um pouco mais, ela demanda um pouco mais disso que você chamou de um vínculo, um relacionamento, né. Acho que a gente faz as coisas apesar disso, mas a gente também transforma um mau negócio num bom negócio, que é falar: "Meu, já que é isso, né, o que que dá pra fazer?". E, cara, eu vejo umas pessoas que fazem arte, cara, com isso. Assim, cada coisa que eu vejo é incrível, entendeu? E que de algum modo justifica aquelas horas, meio modorrentas de horas, né, tempo e tempo, tempo e tempo olhando o celular, né, ficando vesgo com o celular, né, e às vezes você topa com um negócio e fala: "Nossa, isso aqui é muito lindo", ou com um trecho de uma entrevista de alguém, e que é muito bom mesmo, cara. Eu tem hora que o algoritmo só me manda coisa boa, e eu fico lá ouvindo os longos papos, uma entrevista antiga com Camille, uma entrevista com aquela socióloga Conceição Tavares, uma Uhum. entrevista e você fica ouvindo e você fala: "Pô, que incrível", uma cena de um filme, que te dá vontade de ver o filme depois, entendeu? Sim. Mas é isso, é também isso, né. Caraca. Pô, falei demais, Bruno. Não, eu estava preocupado com a hora aqui, mas, enfim, eu acho que você trouxe eu queria falar muita coisa, assim, até fugir um pouco, eu estava com um monte de pergunta aqui. Eu acho que só para concluir isso que você falou, eu acho que tem uma questão também muito forte da arte com dinheiro, que é um assunto que eu já tá Ah, desenhado para falar, sim. que eu acho que tem esse lugar de intocável, da arte desse lugar, então sempre quando vem esse assunto do dinheiro, é um problema, assim. E eu trouxe muito você para esse papo também, porque você conseguiu, enfim,
transformar isso num produto que é super coerente com o que você faz, do ter as aulas, né, dos cursos online, você mantém, né, alguns produtos, vamos dizer assim, tipo de formação, de educação, assim, através do seu conteúdo, e que é muito legal, que é uma forma, eu acho, igual você falou, você foi pra internet uma forma de, me virar financeiramente e tal, tanto que, eu reparei que no primeiro episódio do Prelo, inclusive, você começa com uma publicidade do curso de romance, se eu não me engano, e acaba também com uma chamada para o curso. Uhum. E é legal pensar nisso, que assim, uma forma, não sei se foi essa ideia, mas assim, de eu tô trazendo esse conteúdo, mas é uma forma também de fomentar meu trabalho, ajudar eu sustentar esse trabalho, né. É, tem algumas maneiras, né. Putz, aí é todo um outro papo, né, mas tem algumas maneiras que tem muita gente que divulga, né, quando você vai assistir lá o Tanguy, o povo que discute o Daniel e o Tanguy, que é uma galera que tem o Petit Jornal, que eles conversam sobre política internacional e tal. Eu fiz aula com eles presencialmente há muitos anos, quando eu estava estudando para diplomacia. Eles fazem publicidade de, sei lá, VPN, né, navegue, eles meio que interrompe a programação para fazer uma propaganda, né. Esse é um formato, né. Eh, ou sei lá, tem um cara que tem milhões de seguidores. Eu entrei numa live dele, assim, acidentalmente, ele estava vendendo camiseta, assim, tipo: "Ah, quem vai ser o primeiro a comprar minha camiseta?". Eu acho interessante essas coisas, sabe, Bruno. É o que eu te disse, eu comecei falando que meu pai era dono de uma videolocadora. Eu acho que com o tempo, eu aprendi a admirar demais isso, sabe, ter isso como um modelo de independência, de autonomia, de construção Ah, de era um clube, o videoclube do meu pai, era um centro cultural. Lá, os clientes se reuniam para conversar sobre os filmes, sobre os lançamentos, sabe. Era um pouco como o bar da meia-noite ali de uma série japonesa, era essa coisa do pequeno comércio, entendeu, dessa bom. e de algum modo eu tento preservar isso no meu espaço, entendeu. Eu tento Aham. preservar isso, sabe. Essa ideia de, eh, tem um tipo de bar japonês, você vai ler no livro Baleias no Deserto, eu falo que é o izakaya. Eu fui para o Japão e os izakayas são muito pequenos. É o cara cozinhando e entregando um drinkzinho pra você e uma comidinha pra você, tudo muito bom, assim, e são 5 clientes, entendeu. E é ele e você, ele e você. Eu acho assim, eu acho que existe uma subversão na não escalabilidade, que eu acho que a gente precisa ter sempre no horizonte, sabe. É bom sim, Eu se adoro isso. sustentar, bancar, entendeu. Mas eu acho que essa coisa da não escalabilidade, eu acho bonito e eu acho que eu não sei para onde vai as redes sociais, entendeu. Eu sei que assim, a minha tendência, né, até pela minha idade hoje, pela minha energia, tem a ver com tende pra essa direção, assim, sabe, cada vez mais. E eu acho que as pessoas vão pra cada vez mais para isso. Num mundo de hiperturismo, né, saturação turística, qual que é a viagem que as outras pessoas estão procurando? Uma viagem de fazer trilha, de se juntar com outras pessoas, para fazer caminhada, para fazer pequenas atividades, para plantar, tem uma coisa assim de você ir para encontrar outras pessoas e fazer coisas juntas, né. Isso é uma coisa que está surgindo, né. Num mundo onde qualquer coisa pode ser escrita pelo ChatGPT, voc você poder falar com a tua voz, com o teu sotaque, vai ser cada vez mais valorizado, porque você vai falar: "Ah, esse texto aí é aquela neutralidade da máquina", entendeu. Ele pode até simular, ser um simulacro de coisas, mas, cara, o cérebro da máquina nunca vai ser, orgânico, entendeu. Vai ser digital, vai ser 0, 1, entendeu. A inteligência do digital é uma inteligência, mas é de outra natureza. Ela funciona de outra forma, ela é estatística, ela tende a se afunilar para o centro, né. Ela fica rodopiando e vai para o centro, que vai para o lugar comum. E aí você vai alimentando o lugar comum com o lugar comum, e a máquina vai girando, sobre si mesma. E a criação não, a criação humana, ela vai para outros lugares, ela vai criar
outros choques, outras disrupções, né. E eu acho isso muito lindo, entendeu. Acho que, eh, mas cara, daqui a 3 anos daqui a 1 ano essa nossa conversa pode ser que esteja, eh, Total. desatualizada, entendeu. É, e tudo é muito rápido, é difícil de acompanhar, mas é isso, eu acho que vai voltar para o humano, acho que cada vez mais é o que é mais humano mesmo, né, eu acho muito legal o tipo de conversa. Cara, e o que você faz é super simples, no sentido de, cara, não tem super edição, é você falando, eu acho que é essa a cola do projeto, assim. E a coisa do podcast, eu acho, só para fechar aqui, tem uma coisa muito legal que é essa intimidade que o áudio tem, né, tipo, cara, você tá, sei lá, caminhando com a pessoa falando no teu ouvido, uma coisa que, tipo, É muito legal. é muito diferente isso, assim, né, que você tá escutando a caixa de som, geralmente as pessoas estão escutando podcast no fone, né, então muito legal isso, assim, eu acho que pretendo fazer a mesma coisa, assim, com esses papos. Falaria um monte de coisa aqui também, mas pelo tempo te agradeço por ter topado esse papo sem me conhecer, esse foi Ô tipo de Bruno, eu pergunta, foi sinto que eu muito já te conhecia de alguma maneira, engraçado. E ó, deixar o convite para vocês ouvintes, assinarem o Substack do Bruno Gael, que é muito legal. Eu li um texto recente que ele publicou e é muito bacana, eu acho que dá mais pano para manga ainda. Bruno, obrigado também, obrigado a todas e todos. E é isso, estamos aí, e bom, é isso aí, valeu. Assinem o Prelo, tá em todas as plataformas de streaming, tá no YouTube também, né. Todos os episódios vão para o YouTube também ou não? Vão para o YouTube. Todos os episódios estão no YouTube, estão no site escritacriativa.net.br também. E a gente tem o canal no YouTube, tem o Instagram, que é o EC de Escrita Criativa, Thiago Novaes, Thiago sem H, só TI, Novaes, AE, de escola S. Então, EC Thiago Novaes no Instagram e escritacriativa.net.br. E é isso aí, a gente continua a conversa, tá bom? Ótimo, Thiago. Obrigado, viu, Thiago. Valeu, Bruno. Um Adorei o abração para papo. você. Obrigado. Até Até mais. Tchau, mais. tchau. Tchau. Valeu. E é isso, gente. Quero agradecer demais ao Thiago por essa conversa, pela espontaneidade do papo, né, pela generosidade dele em compartilhar tanta coisa aqui com a gente e por topar abrir esses caminhos junto comigo logo no início aqui do Artista Criador. Como eu falei antes, a gente não se conhecia, então foi uma surpresa muito feliz ele ter topado fazer esse papo, né, na estreia do podcast. Então, se você chegou até aqui, eu espero que esse episódio tenha mexido alguma coisa aí dentro de você, alguma pergunta, algum incômodo bom, alguma vontade de continuar pensando sobre o seu próprio jeito de criar no mundo. O que fica para mim dessa conversa é uma mistura estranha e bonita entre sobrevivência, coragem e muita imaginação. Entre usar as ferramentas do presente e ao mesmo tempo não deixar que elas ditem tudo o tempo inteiro. Entre existir no digital sem perder o que é profundamente humano do nosso fazer artístico. Se você quiser continuar essa troca, me escreve, deixa um emoji aí, alguma coisa para eu saber que você chegou até aqui. Compartilha o episódio, manda para alguém que você acha que pode curtir essas reflexões. Isso ajuda o podcast a chegar mais longe e mais gente a pensar junto com a gente. Na semana que vem, eu espero, a gente tem mais um episódio do Artista Criador. Obrigado pela escuta, pelo tempo e pela companhia do fone, se é aí a sua forma de escutar. A gente se encontra no próximo. Até mais, artistas criadores.